O mês de janeiro voa e hoje eu tenho o prazer de receber, de conversar aqui. Mas antes de falar quem é, eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Esse menino foi coroinha, um coroinha abusado. E ele colocou para fora da sacristia um palhaço, entendeu? Porque ele estava cuidando lá, tinha acabado de encerar a sacristia e o palhaço foi lá sujar a sacristia dele. Esse palhaço era eu, palhaço azul, que fiz durante muitos anos, tenho muito orgulho de ter feito palhaço na vida. E esse menino quem é? Esse menino é o Marcos Riton, um esotérico que eu conheço desde a adolescência. Verdade. Riton, obrigado. Viu? Eu que agradeço de coração. Que delícia Gil. você encontrar uma vaga na sua agenda tão concorrida. Nós já viramos o ano, entramos em janeiro e você ter essa disponibilidade de vir aqui. Mas é com você todas as vezes, né? Sempre foi assim. Nunca mudou, né? Nunca mudou. E saber que eu comecei como coroinha de uma certa forma, depois virei esotérico e a gente reencontrou assim, né? Que coisa, né? Nós vamos falar dessas mudanças todas aí. É uma coisa assim. Eu devia ter por volta de uns 10 anos. Quando você era coroinha? No máximo 8, 10 anos. Você botou pra fora o palhaço azul? Padre Bernardo Murphy, Deoclésio logo em seguida. Na igreja Bom Pastor? Do Bom Pastor. E depois, eu tinha 8, 9 anos, 10 no máximo, não era mais do que isso. Mas então, você ficou bravo porque estava sujando que você arrumou. Porque eu tinha acabado de limpar, acabado de lavar. Na verdade, eu lavava a igreja, eu lavava sozinho, inclusive. Com aquela idade, lavava, de lavar mesmo ali. E aí, eu não sabia, não entendia nada, né? E depois, mais tarde, depois de muito tempo depois a gente se encontrou, já era esotérico, essa coisa toda. Eu lembro, eu tenho uma foto em papel, ainda vou trazer para você, da minha consulta, a minha consulta de número 1000. E depois de 10.000, isso em 97 mais ou menos, eu acredito. E você estava lá comemorando, fizeram uma festinha, você acredita? Você estava lá quando eu completei 10.000 consultas. Isso lá em 97, para você ter uma ideia. Então a gente tem uma história antiga, né? Como você diz, de longa data, né? De longa data. Assim. E é muito prazeroso, Riton, ver a maneira como você conduz. Ele é irreverente, é bocudo, sim. Verdade. Entendeu? Não adianta você dizer que não, ser diplomata, não. Ele não poupava. Não sei se melhorou. Tentei. Tentou. Não consegui ainda. Não consegui. Eu acho que faz parte da minha característica, sabe? Eu até tento. Às vezes eu tô num canal de TV, alguma coisa. Sim, aí de repente eu vou e solto daquele momento. Tá gravando na TV Gazeta. Umas TVs por aí, fazendo umas coisas por aí. A Rádio Capital todo dia. Capital todo dia. Eu amo rádio, você sabe disso. Rádio é uma praga. É uma coisa que não sai da gente, não adianta. Eu tô lá todos os dias com o Eli Correia e a Cíntia Correia. O Eli Correia e a Cíntia Correia. Maravilha. Às segundas eu faço ao vivo com uma outra apresentadora, a Roberta Tiepo, e a gente faz lá ao vivo. Então eu fico 1 hora ao vivo e depois a semana toda eu fico... Como é que sintoniza rádio, para quem não sabe? Então, pela internet, nas redes sociais, se acha com facilidade a Rádio Capital. A Rádio Capital se acha com facilidade. Mas tem muito ouvinte de rádio, com radinho de escuta. Isso mesmo. Eu sou ouvinte de rádio. Eu entro no meu carro, o rádio tá ligado. Mas assim, aquele senhorinho, aquela senhorinha que tem o radinho mesmo. O radinho, elas mandam fotos. O costume antigo. É o costume antigo. Você vê nas redes sociais, algumas e alguns... estão nas redes sociais, eles tiram foto e te enviam que estão te escutando, te ouvindo pelo rádio. Então, a rádio é minha paixão. Eu amo de todo o coração fazer rádio. Riton, você queria ser padre? Nessa época, né? Na época... Até quantos anos você tinha esse sonho? Eu tentei até os meus 20 anos. Tentou? Tentei. Eu tentei ir para o Seminário Redentorista em Aparecida. E por que não conseguiu? Porque eu fui convidado a me retirar, essa é a verdade. Minha mãe disse que eu fui expulso, mas tudo bem. Não dava jeito. Naquela época era expulso, convidado a retirar, veio depois. Isso daí é para poder... porque você já causou lá no... Já causei. Eu já era um pouco conhecido, né? Eu já
Já era conhecido. Já Como saía, esotérico. Como esotérico, eu saía com uma certa frequência nas suas colunas, inclusive na época. Muitas vezes. Memoráveis, quando eu fazia previsões muito assim, você colocava, depois também se eu errava, você cobrava, sabe? Essa coisa toda assim. Então isso eu já era conhecido. Quando eu cheguei em Aparecida, eu não consegui disfarçar que eu era o cristão católico apostólico romano. Não deu, entendeu? Mas você acreditava que você seguiria a carreira e seria um bom padre? Bom padre, eu não tinha nem mais vontade de ser padre, eu tinha vontade de ser religioso. Irmão religioso, que não é a necessidade de ser ordenado padre. Ok. E era uma tentativa. Eu tenho um apreço muito grande, é meio estranho o que eu vou falar agora, até pelo meu tipo de personalidade, mas eu tenho um apreço muito grande por Santa Teresa d'Ávila, João da Cruz, que são os santos carmelitas, que eram eremitas. E eu me interesso por essa área do eremitério, essa coisa toda. Mas quem mais se interessa por isso? É difícil. Eu acredito. Estuda, muito profundo. Eu acredito. Eu particularmente não conheço ninguém. Mas deve existir, sem dúvida. Claro. E eu fiz. E eu tenho esse fascínio por esse estudo eremitério. Sabe? É estranho pelo tipo de pessoa que eu sou. E você estudou muito a Bíblia? A parte do Antigo Testamento só de forma histórica. Né? Então eu leio quando eu tenho interesse, por exemplo, na parte histórica, né? E as palavras de Cristo, porque a gente contextualiza e dependendo você contextualiza conforme a conveniência, né? Então eu tento evitar isso, a conveniência. Eu reduzi só para um dos 2 mandamentos que ele reduziu, eu reduzi só para o amor mesmo, que é bem melhor. Então eu evito essa questão da Bíblia em trazer para essa realidade atual na necessidade ou na conveniência. Eu só ouço, vejo, leio o que me toca e deixo por ali, entendeu? Sem apregoar, sem catequizar, sabe? Essa coisa de crucificar de novo, isso não. Marcos Riton, aqui hoje a gente vai para um pequeno intervalo comercial, o papo vai render. Você continua aqui comigo que eu volto já. Chegou o momento mais importante da sua vida, o seu casamento, as suas bodas, seus 15 anos. É claro que você quer comemorar em grande estilo. Sublime Festas e Eventos, um lugar que já é o 5º ano consecutivo que são premiados, tá, e bem avaliados. Aqui em Suzano são muito conhecidos, no casamento.com, no Melhor Daqui, muito mais. Eles oferecem um pacote completo para você realizar o seu sonho, desde o fechamento até o término do seu evento. Então, se você quer aí uma assessoria para cronograma e eventos, DJ, som, salão decorado, iluminação, barman, fotocabine, gastronomia e muito mais eles oferecem para você. E olha, uma dica muito legal, gente, é que agora em 2023 ele tem as últimas vagas, já está fechando quase tudo, então se adiante, aproveite. E agora tem Black Friday também aqui do Sublime Festas e Eventos. Por isso, tá aí no visor, as redes sociais, siga, curte, fiquem ligados, porque ele vai anunciar quando vai ter a Black Friday. Vou passar aqui o WhatsApp deles, 940361851. Fica aqui em Suzano, no bairro Meu Cantinho, a 2 quilômetros do Suzano Shopping. Gente, dá para perder de jeito nenhum. Você vai realizar o seu sonho em grande estilo em Sublime Festas e Eventos. O Estúdio Daniele Mello é conhecido por várias técnicas de alongamento dos seus fios, preservando a saúde e a naturalidade dos seus cabelos. Sempre se aperfeiçoando para melhor atendê-los, eles trazem uma nova técnica exclusiva criada pela Daniele Mello, que é a aplicação da fita finalizada na Nanotech. E não para por aí. Aqui você também encontra os mais modernos tratamentos, como harmonização facial e corporal. Vamos começar pela facial? Aqui você encontra o famoso Botox, preenchimentos e bioestimuladores. Já na estética corporal, você encontra enzimas para queima de gorduras e bioestimuladores para flacidez, fora os aparelhos de última geração, tudo para te deixar ainda mais linda. E além de tudo isso, tem uma novidade que já é um grande sucesso: harmonização do bumbum, glúteo max e bioestimuladores. Tá se perguntando o que é isso? Eu te explico.
É um procedimento que fortalece o músculo do bumbum, empina, melhora a celulite e flacidez, com o resultado dos sonhos, um bumbum empinado e durinho. São tantos procedimentos que eu passaria o dia todo falando. Por isso, eu te convido a agendar uma avaliação gratuita. Estúdio Daniele Mello, realçando o brilho que já existe em você. O papo hoje é com o esotérico Marcos Riton, amigo de longa data, por quem eu tenho um carinho muito grande, e eu sei que a reciprocidade é verdadeira. Sem dúvida. Porque, né, existe tantos anos. um respeito, Sem uma dúvida. amizade muito bacana. Riton, e eu não posso deixar de citar uma pessoa que passou pela vida dele, que era o Marcelinho. Meu irmão, não de sangue, mas que foi meu irmão. O menino que valia ouro, cuidava desse aqui como se fosse a avó. É vó que cuida da gente com mimo. Eu me arrepiei agora. Nossa, você puxou. Você sabe que a família dele me adotou como filho, né? Ah, imagino. Me adotou como filho. Eu chamo a Maria, a mãe dele, de mãe, e a irmã dele, a Mônica, de irmã. E me tratam como filho mesmo, de brigar, de chamar atenção, Sim. essa coisa toda. Sim. E ela teve um bebê, um menino de 1 ano agora. Que delícia. Vai fazer 1 ano, 2 anos agora em maio. Taurino, e ela colocou o nome de Marcelo. Meu Deus. Então é Marcelinho pra cá, Marcelinho pra lá. Mas lembra fisionomicamente dele? Eu acho pouco ainda, mas a alegria, a felicidade, o jeito assim de ser muito pra frente, demais. Se eu tivesse que comparar assim, é muito. O Marcelinho, o irmão, e agora o sobrinho, nossa. Forte. E a alegria. E o Marcelinho cuidava dele. Bastante. Era avó, não era pai nem mãe. E era novo, moleque novo. 34. Ah, 34. Muito cedo. Mas chega a hora, vai fazer o quê, né? É o amor, é o grande amor da minha vida, o Marcelinho, no sentido dessa coisa de irmão, né? É muito profundo pra mim isso até hoje. E eu tenho a bênção de ter a Marie e a Mônica como família. Mas toda vez que a gente fala no assunto, que eu entrevisto o Riton, eu faço questão de falar do Marcelinho, porque eu acho importante a gente manter acesa a chama, a presença das pessoas que passaram pela vida da gente, que fizeram diferença. Sim, e fazem diferença. Fazem diferença e fazem falta. Eu ainda o trato como vivo, só que do outro lado. Sim. Essa coisa do tipo, porque eu falei assim, eu não fico tocando nesse assunto não. Às vezes eu tô lá em casa, nós tínhamos eu chamo de bebê de 4 patas, né? Que é o Leozinho, é um cachorro. Então, Leozinho. Porque era para ser leão, acredite. Leão? Era para ser leão, isso mesmo, por conta do leão mesmo. Do leão lobo. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ninguém chamava de Leão e ficou Leozinho no final das contas. E o Marcelinho deixou assim como Leozinho também. E nós criávamos, né? Quer dizer, então sempre teve ali, dormia com o Marcelinho o tempo todo, hoje é comigo. Mas é a paixão da minha vida. Ele e o Leão, né? O Leão Deixa eu falar ainda aberto aqui. Pra quem não sabe, ele e o Leão Lobo tiveram um romance caliente. Um romance que não passa. Não passa. Não passa, você acredita? recaída? A gente tá nessa. Mentira. Mas assim, é tudo de leve. Ele trabalha muito também, né? Muito. Assim como você. O Leão Lobo é meu amigo dos áureos tempos, quando aqui em Suzano existia o carnaval na Avenida Glicério. Nossa. Na Rua Glicério. Sim. E ele vinha com o Cacau Brasil, que é um estilista famoso, querido, que morreu. E o Leão participava do meu camarote VIP, transmitiu ao vivo e tal. E o Leão é um querido. Só que naquele momento ele e o Leão não tinham... Não se conhecia ainda. Eu era bem mais novo também, né? Na época não tem como, né? Eu não saía tanto assim, isso tudo. Então, o Leão é de agora, né? Foi 2004, 2005. Perdão. 2004 não, foi 2014. Mesmo assim, né? Já lá vão 8 anos. Já, 8 anos já. 5 que o Marcelinho partiu pro andar de cima, como você fala, e mais. Então já 8 anos nessa. Quero saber do Marcos Riton, como é que. Pega aí, levanta aí, diz que a gente não pode pôr a mão, ele diz que pode, não há problema. Essas cartas, como é que isso entrou na sua vida? Isso é tarô? Esse é o tarô, o clássico. Tarô clássico, é o que origina todos os outros tarôs, vamos dizer assim, né? Que tem tantos que eu acho que a gente não consegue contar, de tanto que se inventa, de tanto que se cria, né? Conforme as necessidades. Você estudou muito para ler isso? Hoje eu acho que eu estudo mais.
Mentira. Hoje. Na época, quando eu comecei, foi uma coisa meio autodidata, meio natural. E você acha que a intuição ajudava em alguma coisa ou não? Eu acho que eu trabalho mais por intuição do que... Embora eu me baseie no conhecimento técnico, correto, porque é necessário o estudo e você saber que essa carta significa um sim, um não, o que ela tem de significado, mas eu uso mais da intuição. Há coisas e alguns detalhes, que você sabe que eu sou bem detalhista nisso, que não está nas cartas, não está escrito, entendeu? Eu não digo que é uma evidência, de forma nenhuma, mas uma intuição meio ali apurada, e nada, vão fazer 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. Eu comecei com 15, 16, eu tô com 46. 46? E os 46 já vão para 30 anos. Até quando eu fiz, como eu citei, né, os 10 mil clientes, eu contava. Depois disso... Não dá para contar. Não dá para contar. Mesmo porque muita gente vai e volta. Ainda hoje eu encontro pessoas que passavam comigo e falam, eu passei com você na casa da sua avó quando ela era viva. Minha avó já morreu tem 27 anos, sabe? Umas coisas assim. Você encontra essas coisas com muita facilidade, entendeu? Eu vou pro quadro agora Pode Gil, que vem fazendo um grande sucesso aqui no Celebrando na Rede Alto Tietê. E tem um tema muito em voga que envolve as mulheres que sofrem dentro de casa agressão dos pais, agressão do marido, enfim. E eu vou perguntar para uma pessoa que teve a coragem de colocar a cara na mídia, literalmente falando, e falar sobre esse assunto tão delicado quando se sofre um abuso sexual dentro da própria casa. Eu vou perguntar para Cíntia Lira, que é advogada e é também secretária de administração da Prefeitura Municipal de Suzano. Pode uma mulher sofrer e ficar calada? Pode denunciar casos de abuso, seja lá pai, mãe, irmão? Oi, Gil. Uma mulher não só pode denunciar, como deve. A gente tem que quebrar esse tabu, acabar com essa mistificação de que as mulheres têm que se esconder. É uma ferida que fica no nosso peito e a gente tem que tratar. Procure uma delegacia da mulher, procure um profissional, procure ajuda, procure uma amiga, fale, se liberte. Vamos dar um basta a essa tolerância aos abusos cometidos contra nós. Isso tem que ser feito no dia a dia, isso tem que ser feito sempre para protegermos nossas crianças, para protegermos nossos filhos, nossas amigas, para protegermos a nós mulheres. Cada dia mais a gente tem que enfrentar esse tabu de cabeça erguida, com a alma limpa. Fale, se liberte, brilhe, você pode, você consegue. Conte com a nossa ajuda. Investir na sua carreira. Olha só o que eu trouxe aqui para a Rede Alto Tietê. Chegando aqui no programa é o Instituto CAT. O Instituto CAT tem aulas presenciais, semipresencial e tem o EAD também, que é nível universitário, com mais de 400 cursos. Vamos primeiro falar do curso profissionalizante presencial, que é o auxiliar técnico de enfermagem, e tem também o de idiomas, que é presencial, o inglês, o espanhol e o alemão. Agora vamos falar da EAD, que é o polo EAD, né, universitário, com mais de 400 cursos. Tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, licenciatura, curso de extensão universitária e também tem semipresencial na área da educação, segunda licenciatura e pós-graduação. Quer dizer, você tem tudo aí para você escolher o que você quer. Se eu não citei algum curso, entre em contato, porque são mais de 400 para você, tá bom? Rua 15 de Novembro, 180, Centro de Suzano, telefone fixo é o 47476138 e salva aí o WhatsApp deles, 943469888. Você vai aí chamar e sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Dê um up na sua vida profissional, é o melhor investimento que a gente faz. Instituto CAT. A Renovasan Tecnologia em Energia Solar é uma empresa que busca o atendimento com a máxima qualidade e as melhores condições aos seus clientes. Com capacidade técnica para atender grandes e médios consumidores, apresentando projetos que tragam sempre o melhor custo-benefício.
É economia na conta e agilidade na instalação. RenovaSan, sempre uma ótima opção. Por aí a gente vai descobrindo as coisas e vai celebrando a vida aqui na Rede Alto Tietê. Você que está interessado em fazer parte, hashtag TV na Rua, Suzano. Você que está interessado em anunciar na Rede Alto Tietê, @Rede Alto Tietê TV. E aqui no Celebrando é @Gil Fuentes. Chama lá. Lá na TV também vão te dar todas as explicações de como funciona, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Marcos Riton, esotérico, aqui comigo hoje, um menino que começou cedo a estudar, sempre muito elétrico, muito andando depressinha. Elétrico. Elétrico, né? Eu gosto da parte do menino. Mas menino, né? Porque eu conheci você tão pequeno. Sim, pequeno, menor de idade. E abusado, já era abusado. Mas aprendi a controlar pelo menos a língua em alguns momentos. Alguns momentos, mas não sei. É o ímpeto do Riton. É a natureza. É a natureza. Eu nem acho que é impulsividade, eu não acredito. Eu acho que é da natureza. Riton, ele trouxe aqui o tarô dele. Sim. Tá aqui, ó, pra vocês verem. Pode pegar. Pode pôr a mão. Pode ficar à vontade. Tem gente que diz que não pode pegar. Pode. Coloca aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu não vou falar de política, né? Tá aí pra todo mundo ver. Não Tem vou gravado tanto disso que você imagina. Ele só deve estar cansado. Eu quero saber como é que vai funcionar a coisa aqui pela Rede Alto Tietê. Vamos saber? Vamos como tirar uma carta de tarô para ver. O Celebrando. Nós vamos chegar num ano de Celebrando que estamos aqui. O que é isso? A carta do carro é sucesso. Fala de sucesso, de triunfo, de vitória, de conquista, de redireção, na verdade, de mudanças nisso tudo, nos processos, na direção, nessas coisas, mas de sustentabilidade, de estabilidade, principalmente na questão financeira, sabe? Para poder se manter e crescer. O carro é uma das melhores cartas do tarô. A gente diz que é o 7 e o 22, que seria a carta do mundo. Então, essa carta, ela dá direção para aquilo que está começando, iniciando ou precisa seguir. Não são caminhos errados, pelo contrário. É uma forma de seguir adiante, achar um meio, abrir mais portas, e é o sucesso. Tanto é que quando a gente ensina ou aprende, a primeira coisa que a gente aprende mesmo, né, dessa carta é o sucesso, é a direção, é o triunfo, como eles costumam dizer. Então é uma carta super positiva. Nada disso é gratuito. O que vem com essa carta é tudo fruto de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação. É uma carta que limpa o que não presta, quem não presta e aquilo que não nos serve ou quem nos serve, sabe? E de uma forma só que natural, sem inimizade, sem briga, sem confusão. Mas você vai ver que certas pessoas, certas situações, elas vão sair naturalmente para dar entrada a novas pessoas que crescem, que trazem essa expansão, que fazem que tenha um novo direcionamento e vá ao rumo de um sucesso. Então, ela é muito completa nesse sentido. Não de graça, como eu disse, é tudo fruto de trabalho, de dedicação, de união de boas cabeças, de boas pessoas e uma limpeza natural de quem não presta e daquilo que não serve. Adorei essa carta. Também gosto. Essa é uma carta tarô super... assim, o carro e o mundo, como eu disse, seriam as melhores cartas, né? Sabe umas outras cartas aí, tem gente que não gosta, mas essa não. Outra coisa, eu sou um homem de 62 anos de idade. Leonino, né? Leonino, né? As pessoas dizem, nossa, mas você... eu estou sempre recomeçando, né? Ou me reinventando, talvez seja a palavra correta. Reinventando, recomeçando, eu acho que as duas coisas. As duas coisas. E assim... É natural do leonino. É natural do leonino. Sempre iniciar. E eu não tenho medo de desafios natural, e nem do que vão dizer. Eu falei lá na Marilei, não vou falar aqui. Sim. Né? Mas eu tive com a Marilei Schiavi no final do ano. Grande amiga. Queridíssima. Grande amiga. Marilei vem aqui também contar as coisas. Marilei é logo ela vem.
eu tive lá com a Marilei e eu falei, eu nunca tive medo do que vão dizer, isso nunca me preocupou. O que é isso? É instinto simplesmente de leonino, de personalidade? Não, é do leonino, É uma característica do leonino não ter medo, né? É o astro-rei que rege, né, esse signo e faz com que as coisas sejam sempre muito as claras. O fato é que isso deve ser mesmo da sua personalidade mesmo, sabe? Imbuída do caráter. Né? Eu não quero me meter em confusão e eu também não quero ninguém mexendo comigo, me criando confusão. É natural que a gente sempre está entrando em alguma coisa que é inevitável, é um aprendizado, inclusive, para a gente não ser igual àquelas pessoas, na verdade. O fato é que eu acredito que isso tenha mais uma relação com a sua personalidade mesmo, sabe? Tipo, por que eu vou ter medo de algo que eu não conheço? Né? Embora a gente tenha medo de algumas coisas, eu tenho medo da morte, eu não vou dizer para você que eu tenho. Medo? Tenho. Mesmo espiritualista, eu tenho bastante assim essa... Mas você não pensa na morte? Eu acho que com uma certa constância. O que eu não gosto, mas penso com uma certa constância. Eu passei a pensar quando cheguei aos 60 anos, porque assim, eu não vivo mais 60, né? Eu já passei da metade da minha vida, né? Então aí a preocupação é outra em relação a como é que eu vou deixar a família, filhos, né? Meio que preparar. Eu não sei se isso é besteira. Eu não sei se é besteira. Eu tento evitar o medo, porque o medo é crença no mal. Medo é crença no mal. Então eu tento evitar. Mas muitas coisas eu não tenho medo. Mas também não me arrisco em outras, né? Não é porque eu fogo... Mas é bobagem pensar nisso, né? Só que tem algumas coisas... Não vou pensar mais. Não, eu também evito. Mas tem hora que, por exemplo, vem esse assunto da morte, da passagem das pessoas, e as pessoas vão passando, né, isso tudo... E às vezes eu tenho um pouco de medo disso. Dizer que eu não tenho é mentira, sabe? Eu acho que é menos medo. Eu acho que é mais a dó de deixar a vida, porque eu gosto de viver, sabe? Eu acho que eu não gostaria de deixar, sabe assim? De ir assim e viver mais. Mas é bobagem. No próximo bloco eu falei que eu não ia querer saber de política, mas eu vou ter que fazer uma pergunta que está aqui atravessada em mim. Mas ele vai responder depois. Eu vou querer saber se o Geraldo Alckmin vai ser presidente do Brasil. A gente volta já. Residencial Caxangá 2, um empreendimento com 2 dormitórios, elevador e uma vaga de garagem. É o conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Sabe o que é melhor? Ele fica a apenas 10 minutos do Suzano Shopping. A entrada é facilitada em 36 vezes. Documentação grátis, mais TBI, registro e taxa. Empreendimento Gênia, 30 anos, construindo com qualidade. O Varejão Kamikaze Lar e Construção tem tudo o que você precisa para construir, reformar e decorar. Hoje estamos em Itaquaquecetuba, mas também temos outra unidade em Suzano. O Varejão Kamikaze está sempre inovando e traz essas torneiras, uma mais exclusiva do que a outra. Agora, você que já está cansado de pagar a conta de água muito alta, nós temos a solução com o bloqueador de ar Aquamax, que reduzem até 50% o valor da sua conta de água. Se você está pensando em decorar a sua parede, temos o gesso 3D com modelos lindos que acabaram de chegar com exclusividade aqui na loja. Antes de passar a palavra para o William, eu quero falar do Kamikaze Express. Faça seu pedido de onde estiver e receba em até 30 minutos. Não é verdade, William? É isso mesmo, Dani. Nós temos uma outra novidade, o cartão de crédito Varejão Kamikaze. Com isso, você tem 45 dias para pagar, parcelado em até 36 vezes sem juros e sem anuidade e sem taxa de adesão. E olha só, hein? Essa oferta é por tempo limitado. Varejão Kamikaze, tudo isso e muito mais em um único lugar. Marcos Riton, hoje aqui no Celebrando com Gil Fuentes, né? O mês de janeiro caminhando, estamos aí chegando no carnaval também. Vai ser bom o carnaval? Será esse ano, Riton? Pelo menos com um pouco menos de Covid. Diminui bastante. Será que a gente vai se livrar disso rápido? Não. Não vai? Se livrar, não. Duas coisas que vão levar o ano ainda
ainda essa questão do Covid, porque vai se arrastar 2000. Isso são coisas que você viu? Eu pesquisei antes. Pesquisou. E infelizmente essa questão dessa guerra na Ucrânia que vai se arrastar. Mas o que é isso que não acaba nunca, gente? Mas acaba. Esse ano termina isso de uma vez. A guerra termina. O problema é começar outra, né? Porque você sabe como o povo é meio louco lá, né? Então é difícil isso tudo, né? Poder. O que o poder transforma um homem numa coisa tão ruim, né? O poder sem controle, né? O poder sem controle, né? O egoísta, talvez, né? Porque você pode ter poder e fazer bem a muitas pessoas, né? E nesse caso não é. Então talvez seja um poder mais ligado à tirania, à loucura, né? A um ego, um egoísmo, né? Uma coisa egóica muito doentia, né? Então aí não é poder, né? Loucura mesmo, insanidade, né? Quer dizer, você tem o poder achando que é o poder e na verdade você só faz o mal, né? Então é complicado isso, né? E não precisa ser um príncipe, um rei ou um presidente, né? Você pode ser o que for, né? O que for. O que for. Na passagem do bloco, eu perguntei para o Marcos Riton se o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, ele seria presidente da República nesse mandato dele aí. Seguramente. Seguramente. Eu tenho a carta do Sol, que é uma carta muito positiva, por sinal, mas que fala de trocas. De trocas necessárias. Eu não perguntei se o Lula vai morrer, nem vou perguntar isso porque não compete a mim, tá? Mas essa troca ela vai acontecer. Vai começar com uma certa constância, inclusive. Uma certa constância dele assumindo a presidência, com uma certa constância nesse primeiro ano. Neste primeiro ano. E depois isso vai acontecer. Então ele vai assumir, não em forma de golpe, então para deixar bem claro dessa vez, mas ele assume a presidência assim, troca. Então esses 2 anos, né, 2023, 2024, isso já vai acontecer, então vai ser até mais rápido do que esperado. Mas em 2023 a gente vai vê-lo assumindo com uma frequência, né? Vaga ali, então ele assume, sai aqui e assume. Então isso já vai ser um indício muito certeiro, inclusive, dessa transição. Ou, como eu disse pela Carta do Sol, dessa troca. Então teremos presidente novo em breve. Todos que sentem lá, eu acho que pelo menos isso eu tenho o direito de dizer, que não ajam como o último presidente da República agiu, de uma maneira que desrespeitosa para com a população, né? Ao meu ver. A minha opinião não é igual à sua, não é igual a dele, não é igual a dela, claro. Do outro, né? Cada um tem a sua opinião. Eu me sinto no direito de dizer, porque eu me senti desrespeitado em relação a tudo que eu vi no país acontecendo. Quem gosta, gosta. Respeito. Quem não gosta... A gente não pode fazer nada. Mudar a cabeça do outro, o pensamento do outro, a gente não vai conseguir. Não consegue fazer. Cada um. Mas o respeito a gente pode exigir, né? Pode, eu claro. tenho que exigir, né? Eu tenho respeito, você tem por mim. Livro de memória do Marcos Riton. Livro de memória. A infância com minha avó, né? A infância com minha avó, cristã católica, a devoção com Nossa Senhora, que eu carrego até hoje. Você carrega? Muito forte. Muito forte. Isso é uma coisa muito presente na minha vida, sim. Eu acho que é uma coisa que eu trago com muito carinho. A fase de coroinha na Igreja do Bom Pastor em Suzano, eu acho que eu trago isso até hoje. Eu tenho sonhos com isso, sonhos sempre muito Como bons. se você estivesse lá? Mas sonhos muito bons, muito gostosos, sabe? Eu revivo isso em sonhos, é estranho. Que legal. Mas eu não fico pensando, é porque vem nos sonhos mesmo, uma coisa até meio lúdica. Mas os sonhos têm significado? Sem dúvida, alguns sim, né? Alguns você consegue, outros são meramente uma alusão de tanta coisa que a cabeça cria e o subconsciente vai acabando liberando. Liberando, sabe? As frustrações, os medos, o terrorismo que você cria, o autoabandono, que é uma coisa horrível nos dias de hoje, essa coisa dos medos, da ansiedade, você acaba criando em formas, até formas não muito boas e que acabam parecendo
verdadeiros, não sonhos, mas pesadelos, e aquilo libera, de uma certa forma, o subconsciente libera os sonhos. Teve uma época que as mulheres procuravam muito Riton para saber se o marido traía. Não mudou, não mudou. Mentira. Não mudou. E ligam na rádio... As mulheres ainda têm essa preocupação? Os homens também. Os homens também têm? Se a mulher traiu? Ah, bastante. Só que ligam na rádio, ligam na TV, e eu lá ao vivo perguntando. Mas perguntou, se eu estiver vendo, eu respondo, entendeu? Você vê, uma das memórias. Eu tenho as memórias do rádio, né? Dos vários que eu fiz, inclusive com você, com Ana Rosa Augusto, ali do lado, sempre ali assessorando, me assessorando também, né, nesse sentido. E aquelas perguntas, que misericórdia, gente assim que de longe nos escutava, né? Era muito bom. E ainda não era uma época de internet, lembra? Não existia. Não existia. Eu preciso brindar com você, celebrar com o Márcio Riton a nossa amizade de tantos anos, o carinho que eu tenho por ele, e te desejar um ano maravilhoso, que você prospere cada vez mais. Amém. Para você obrigado. E para todos vocês. Luzes para todos nós. Luzes, sempre falou isso. Até a próxima semana.